Olá, eu me chamo Laila, futura professora de Ciências Biológicas. Eu vou estar demonstrando ou explicando sobre um possível trabalho que pode ser feito em sala de aula, uma atividade de experimento científico, experimento de ciências, pode ser aplicado no ensino fundamental, pode ser para uma turma de 6º ano, 7º ano. O que seria? Seria uma investigação do processo de germinação de sementes. Nele, a gente pode estar trabalhando em sala de aula mesmo, ou no laboratório, se possível. Eu começo, então, explicando o que é a germinação das sementes, que a semente apta a florescer, a se tornar uma nova planta, assim que todo um processo biológico esteja acontecendo com ela. E nisso nós vamos estar juntando a turma, explicando a parte toda teórica do processo de germinação, falando todos os itens a serem usados, né, em sala de aula. Eu vou precisar dos materiais e também explico sobre a importância do cuidado sobre acidentes. A gente vai estar trabalhando com um copo descartável para que evite acidentes com coisas cortantes. E como a gente vai utilizar água também, eu preciso explicar a respeito da água cair no chão e poder estar escorregando. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado. E se possível, no local de aula, de sala de aula, se tiver um kit de primeiros socorros, caso precise socorrer, algo que aconteça inesperadamente, a gente tem como ajudar o aluno ou socorrer. Mas nesse caso, vamos evitar todo e qualquer possível acidente. Após essas instruções, eu tenho que estar pedindo a eles com antecedência a produção de trazer material, que seja copo descartável, no caso de fazer produção de sementes, o feijão, né? Cada aluno pode estar trazendo um punhadinho de feijão. Vamos precisar também de etiquetas, algodão, substrato, pode ser terra comum que tem em casa, lupa é opcional, tá? Para observação e caderno de anotações. Aí como que se dá o procedimento? A gente vai separar os grupos, tá? Para que sejam feitos em grupos pequenos, de acordo com a quantidade de alunos da sala. E nesse processo se dá que a gente vai estar montando o potinho, a caixinha, com algodão na base. Vamos fazer experimentos com algodão e experimentos com a terra, com o substrato. Botando uma sementinha no feijão, a qual será molhada, umedecida diariamente e observada. Esse trabalho terá duração de mais ou menos uma semana, de uma semana para outra, ou necessitando de mais tempo, e colocar perto de uma janela, possível claridade e luz. E esses grupos serão divididos para que a gente possa analisar todos os fatores que influenciam esse crescimento, tudo que a gente precisa para dar o desenvolvimento dessa semente, que é a água, que ajuda a semente romper a casca, né, que ela vai ficar embebida em água. Não vamos precisar da incidência de luz, que é a solar, ou só a luminosidade. Vamos precisar ter o grupo também que vai verificar o tamanho. Precisamos de uma régua também dentro dos materiais para dar medindo o crescimento do broto. E esses grupos, eles são divididos também para poder ser avaliado a parte dos fatores da influência de muita ou pouca água, se cresce mais ou menos, a influência dos que cresceram e desenvolveram melhor em algodão, outros desenvolveram melhor em substrato, a incidência da luz, eles vão estar analisando também, as que receberam mais luz, receberam pouca incidência de luz. Isso tudo vai favorecendo o conhecimento deles. Esse método de experiência científica ajuda eles a consolidar a informação da aula, a informação da matéria. E ele não é basicamente uma atividade isolada, ele é uma atividade que pode contribuir tanto para as ciências naturais como a parte de botânica. Ela faz uma junção de matérias, desenvolve o aluno consciência de sustentabilidade, da qualidade de água, que faz com que desenvolva a flora. Eles podem estar percebendo no meio onde vivem
se a vegetação deles é uma vegetação mais rica, mais desenvolvida, mais verdinha. A coloração também faz diferença nessa avaliação, coloração dos brotos. Eles podem e vão conseguir desenvolver, além do currículo básico de ciências biológicas, eles vão poder agregar informações científicas, que são a criação de hipóteses. Eles vão fazer anotações, né, que faz com que eles discutam, gerem questões, solucionem problemas, que eles podem. Por que essa planta não cresceu tanto? Porque ela estava um pouco afastada da luz, estava com um pouco de luminosidade. Como a gente soluciona isso? Colocando a planta mais com incidência solar, uma planta que pegue mais sol. Isso tudo gera conhecimento científico, que é a parte do experimento. Eles desenvolvem essa parte que é além da grade curricular, que é só de ciências. Desenvolve informações sobre fotossíntese, distribuição de água, ciclos biológicos. Eles desenvolvem conhecimentos variados dentro de um único tema, que tem várias vertentes. Então, esses grupos, após distribuídos, eles vão montar os copinhos com feijão, vão etiquetar, vão botar os grupos que vão fazer a análise, e ao longo das semanas eles vão anotando as observações ocorridas e vão catalogando passo a passo. E isso faz com que eles tenham o desprendimento, o engajamento entre eles. Eles tomam iniciativa de eles mesmos anotarem, eles mesmos gerarem dúvidas, por que disso, por que está ocorrendo dessa forma, por que ocorreu um crescimento maior de um broto e menor de um outro. E a gente consegue, ao final, avaliar o desempenho deles no detalhado de anotações, a parte mais específica, detalhada, o registro, né, do passo a passo do crescimento do broto. A gente consegue avaliar o engajamento deles em grupo, e trabalho em equipe. A gente consegue avaliar a parte do experimento, que é geração de hipóteses, resolução de problemas, e consegue avaliar de várias formas. E também finalizando as conclusões dos resultados, que eles podem estar apresentando cada um as conclusões finais que eles tiveram a respeito disso, quais são os fatores que influenciam o crescimento e a germinação de sementes, quais são os fatores que nós temos dentro do nosso ecossistema que faz com que nossas florestas sejam vastas, ou o contrário, porque a gente tem uma defasagem ecológica, quais são os fatores que acometem nosso ecossistema, que faz com que nossas reservas sejam prejudicadas, ou mesmo a vegetação perto de casa, porque que eles veem uma vegetação mais empobrecida, quais são os recursos que estão limitados. Isso gera experiência de sustentabilidade e geram cidadãos mais conscientes. Então, esse trabalho de investigação do processo de germinação de sementes é um método que eu pensei de aplicação em sala de aula, que vai manter os alunos interessados e dispostos a aprender. E esse método mais dinâmico faz com que eles consolidem toda a informação oferecida em sala de aula e fixem a informação, porque não basta só passar por um dia de aula se você não absorver todo o conteúdo que fica para sua vida e gera frutos. Eles vão passar para frente essas informações, porque uma vez adquirida, jamais a gente esquece. Então, esse seria a minha indicação de trabalho de experimento científico para ser aplicado em sala de aula.